A seguir, a Universidade Federal de Goiás está entre as 25 melhores universidades do Brasil, segundo o Times Higher Education World da América Latina. Além disso, a UFG é considerada uma das 1000 melhores universidades do mundo, na lista do Center for World University Rankings. São duas mostras da relevância dessa instituição. E ela também reconhece membros importantes da comunidade interna e externa com títulos. Saiba um pouco mais sobre isso no nosso programa de hoje. Fique com a gente, o Mundo UFG está só começando. Olá para você que nos acompanha na TV UFG ou nos escuta pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. Hoje visto um macacão numa tonalidade salmão. Eu estou aqui em pé no estúdio do Mundo UFG. Atrás de mim é uma televisão com a logo do programa e uma parede colorida com tonalidades de verde, laranja e vermelho. Daqui a pouco eu caminho pelo cenário, me sento para conversar com os nossos entrevistados, que aparecem em duas telas do meu lado direito. Quem faz a interpretação para Libras nesse programa é o Diogo Marques, integrante do Labitave. O Diogo é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e que hoje está usando óculos. Bom, e para falar sobre os prêmios recebidos pela universidade e também sobre os títulos que essa universidade oferece, nós vamos conversar com o ex-reitor da UFG, professor Edivar Madureira, que agora é assessor especial do gabinete da reitoria. Ele se identifica como um homem de pele clara, com cabelos crespos, curtos e pretos e que usa óculos. Olá, professor Edivar, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila. Uma alegria estar mais uma vez aqui na TV UFG, no Mundo UFG, e ao lado de pessoas tão importantes, né, e tão reconhecidas, não só pela UFG, mas por toda a comunidade, e que vão bater esse papo aqui conosco. Bom, além do professor Edivar, nós vamos conversar com o economista Luiz Gonzaga de Melo Beluso, que recebeu o título de doutor honoris causa pela UFG. Ele se identifica como um homem branco com cabelos grisalhos. Olá, muito obrigada pela sua presença, Luiz. Muito bom recebê-lo aqui no Mundo UFG. É um prazer, Camila, ter essa convivência com você, com o professor Edivar, que eu conheci quando fui receber meu prêmio aí, né? E quero dizer que eu sou muito grato à universidade, acho que elas me concederam um prêmio que eu talvez não mereça tanto, né? Mas a universidade foi generosa. E eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Nós é que ficamos, viu? Vou começar com o professor Edivar, para primeiro a gente falar sobre as premiações. Na verdade, nem seriam premiações, né? Sobre o reconhecimento da universidade entre as universidades mais importantes, as melhores instituições aqui da América Latina, como eu citei no começo do programa, né? Está entre as 25 melhores. O que isso representa para a Universidade Federal de Goiás, pensando nesse contexto mais latino-americano, dentro do Brasil também é considerado uma das melhores instituições de ensino superior. Como é que a gente pode identificar, como é que pode ler esse tipo de reconhecimento, professor Edivar? Bom, Camila, acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que em nenhum momento da sua história recente, ou mesmo até da nossa história um pouco mais ampliada no tempo, a universidade trabalha em busca de posições em rankings. Posições em rankings são consequências das atividades da universidade e só podem ser encaradas dessa forma, porque a universidade tem que primar por alguns aspectos que são essenciais, né? Qualidade acadêmica, relevância social, relevância científica, né? As nossas respostas
para o desenvolvimento da sociedade. Claro que a qualificação dos nossos quadros, isso naturalmente leva a percepção da universidade pelos diferentes rankings internacionais. Então, a depender do ranking e depender de como os indicadores desse ranking são construídos, a universidade vai aparecer de alguma forma com destaque, né? E sabendo que todos os rankings eles têm falhas na sua concepção, têm falhas no seu olhar, e depende muito da forma como quem elaborou o ranking está olhando, né? Eu lembro bem que alguns rankings não conseguem perceber uma universidade no centro do país. E isso prejudica o nosso desempenho nos rankings. Mas, mesmo assim, nas últimas avaliações desses rankings internacionais, em todas elas, a universidade vem evoluindo, né? E sem se esforçar ou fazer uma ação dirigida nesse objetivo. Então, mas é importante, né? Mas eu também gosto de ressaltar uma outra questão, que às vezes os rankings são utilizados de forma negativa para tentar desqualificar o sistema universitário brasileiro, né? Volta e meia, aqueles inimigos das universidades apontam o dedo para as universidades e falam: olha, o Brasil não tem nenhuma universidade no top 100 do ranking tal, ou no top 50 do ranking tal. Isso é extremamente prejudicial para a imagem das universidades, até porque no Brasil a gente tem universidades que têm uma característica muito diferenciada. As universidades no Brasil, são universidades de porte relativamente grande. As universidades dos rankings mais bem colocadas são geralmente pequenas, muito voltadas para pós-graduação, não têm funções como as nossas universidades de fazer divulgação científica, de manter museus, de ter hospitais universitários, de ter programas de inclusão social que são necessários no nosso país. Então, eu sou daqueles que eu prefiro olhar o ranking de uma forma mais abrangente. Se a gente olhar na América Latina, qual é o país que tem mais universidades ranqueadas, de longe o Brasil vai se destacar. Então, professor Camila, só para responder, eu prefiro que o nosso país tenha 50 universidades ranqueadas entre as 1000 melhores do mundo, do que ter uma entre as 10 melhores. Isso, para a correção das assimetrias regionais e para o desenvolvimento do país, é muito mais importante. Mas, claro que é sempre motivo de celebração quando a gente aparece num ranking internacional bem posicionado. Bom, como eu falei no começo, hoje a gente vai tratar tanto do reconhecimento que a universidade recebe, de organismos nacionais e internacionais, quanto também no reconhecimento que a universidade faz de membros da comunidade interna e externa, e é o caso do Luiz Gonzaga Beluso, que recebeu o título de doutor honoris causa aqui pela UFG, né, Luiz? Explica pra gente um pouquinho o que é esse título e qual que é a importância de recebê-lo. Acredito que o senhor tenha recebido também de outras instituições, né? Mas explica para o nosso espectador o que é esse título, né? O que é esse reconhecimento e qual que é a importância dele. Pois é, Camila, eu gostei muito da exposição do professor Edvar sobre a questão dos rankings, né? Assim como eu vou fazer uma consideração a respeito da titulação ou da homenagem que eu recebi da Universidade Federal de Goiás e da Universidade Estadual de Campinas também, né? E eu devo atribuir isso, Camila, sem falsa modéstia, mas falando francamente, ao meu trabalho assim, de 50 anos de professor, sobretudo que eu fui, né? E o trabalho de professor é um trabalho muito parecido com a formação que eu recebi enquanto seminarista dos jesuítas, né? Que é muito parecido com o trabalho de catequese. Não é bem um trabalho de catequese, porque, na verdade, a universidade deve conceber
o trabalho do professor e do ensino como muito mais uma pessoa que vai despertando nos alunos a sede do conhecimento, o desejo do conhecimento, né? E eu sempre travei com meus alunos uma relação de amizade muito grande e intercâmbio de ideias, sabendo que eu não estava, na verdade, ensinando nada, mas apenas, como diz Sócrates, né? Dizia Sócrates, aliás, extrair deles aquilo que eles já sabem, que eles já deveriam saber, o que eles estão inclinados a saber, né? Então, eu recebo essa homenagem de uma maneira muito, assim, recolhida, né? Não de exaltação da minha personalidade. E eu sempre admirei muito a resposta que o Sartre deu quando recebeu o Prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e disse que ele agradecia muito, se sentia muito feliz, mas que ele não iria receber, coisa que eu não sou do tamanho do Sartre, eu fui receber com muito agradecimento a vocês, que ele não iria receber porque um escritor, um filósofo, não pode ser premiado pelo que faz, ele tem que insistir no seu trabalho. E eu, ao contrário dele, nesse caso particular, eu diria que eu senti um reconhecimento pelo meu trabalho de professor, daquele que se empenha em fazer avançar o conhecimento dos seus alunos, em ensiná-los que eles precisam duvidar daquilo que eles acham que sabem, né? Esse exercício eu faço o tempo inteiro. Então, eu quero dizer que eu sou muito reconhecido e agradecido à Universidade Federal de Goiás, né? Assim como a minha Unicamp, que eu ajudei a fundar, né? São as circunstâncias da vida. Você não é uma pessoa formidável, você às vezes é colocado num lugar assim, que é estratégico em determinados momentos, assim, como foi a minha posição. Eu acho que a Unicamp me concedeu. Eu fui um dos fautores da autonomia financeira das universidades paulistas, das três, e hoje mesmo alguns deles me disseram que eles estão muito agradecidos porque eles veem o risco que as universidades federais correram recentemente com o tratamento que lhes foi dado em matéria do pagamento daquilo que é devido à universidade, né? Professor Eu Luiz. fiquei muito preocupado, muito aborrecido. Então, eu quero dizer para você que eu me considero simplesmente um professor, funcionário do Estado brasileiro que recebeu essa homenagem. Eu sou grato a isso, mas não acho que eu sou formidável, não, viu? Professor, mas só para a gente entender melhor, a Universidade Federal concedeu esse título para o senhor, né, doutor honoris causa, e qual que é a sua relação direta com a UFG? O senhor citou Campinas, né, o trabalho que o senhor fez na Unicamp, e aqui na UFG, qual que é a relação do senhor com o estado de Goiás, com a UFG? Bom, eu tenho, minha relação com a UFG se faz através de muitos ex-alunos que eu tive que se tornaram professores da Universidade Federal de Goiás, né? Eu imagino que eu vi muitos deles quando eu fui receber o prêmio, o que me deixa muito feliz, me deixa mesmo muito feliz, né? Então, na verdade, esse intercurso intelectual que eu travo com eles, que eles travam comigo, é que isso é a coisa mais importante na vida de um professor, né? Nós estamos sempre nos comunicando, conversando e trocando ideias, né? Eu não gosto da expressão trocar ideias, porque ideias não se trocam, você doa as suas ideias e recebe a dos outros, né? Então, eu sou muito grato e muito feliz de ter recebido esse prêmio. Tá certo, muito obrigada. E claro que a UFG também fica muito feliz, né? E com o trabalho do senhor para ter oferecido esse prêmio, ter concedido esse prêmio para o senhor. Voltando a palavra para o professor Edivar. Professor, esse reconhecimento da UFG, ele significa muito também para o estado de Goiás, né? Já que a UFG, esses reconhecimentos, né, vou colocar no plural, a Universidade Federal é um polo de ciência, de pesquisa, de desenvolvimento social e econômico do nosso estado e até, como o senhor citou, da região, né, central do país, região centro-oeste. Não é um reconhecimento exclusivamente da UFG, mas também aqui da nossa região, né?
Exato, Camila. Bom, primeiro dizer a honra de estar aqui ao lado do professor Luiz Gonzaga Beluso, né? Referência nossa em tantas ações importantes, né? Só por ele estar, Camila, na origem da Unicamp, que é uma das principais universidades do país, e por ele estar no momento histórico da maior conquista desse conjunto de universidades paulistas, né, USP, Unesp e Unicamp, de ter autonomia financeira, né, com uma destinação da arrecadação do ICMS do Estado de São Paulo para desenvolver essas instituições, já é motivo para nós de muita inspiração, né, e de muita motivação para que um dia o nosso sistema federal consiga ter algo parecido com isso, pois isso é fundamental para o exercício da autonomia, para o funcionamento, para proteger a universidade desses ataques sórdidos como a gente recebeu nesses últimos 6 anos, de forma muito mais intensa nos últimos 4 anos, né? Eu estava na reitoria da universidade e talvez o maior número de entrevistas que eu concedi nesses últimos 4 anos, né? Eu tive a oportunidade de ser reitor num outro período completamente diferente, né? Mas nesses últimos 4 anos foi justamente responder se a universidade ia fechar ou não, né? Porque a universidade é completamente destituída de capacidade de planejamento e de funcionamento numa condição dessa. Mas esse é um aspecto administrativo. Mas o exemplo maior, sem dúvida nenhuma, é a formação de quadros para alimentar esse sistema universitário brasileiro, que é um sistema extraordinário, como eu disse na minha primeira intervenção. Nós temos um sistema hoje de 69 universidades federais e mais 38 institutos federais, com uma capilaridade fantástica, né? Os institutos federais estão em quase 700 municípios, as universidades federais estão em aproximadamente quase 300 municípios, né? A gente tem uma força intelectual e de capacidade de se envolver no dia a dia da sociedade, da região que cerca cada uma dessas unidades universitárias ou de institutos federais, traz possibilidades incríveis de desenvolvimento. Agora, isso só é possível porque nós precisamos lembrar um pouquinho, Camila, olha bem, até 1993, e eu faço isso de cadeira, né, porque eu estava nesse momento na universidade, aqui no estado de Goiás, nós não tínhamos nenhum curso de doutorado, nem em Goiás, nem em Mato Grosso, nem em Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando de 30 anos atrás, né? E agora, né, nós temos aqui só na UFG 42 cursos de doutorado. Mas isso só foi possível em função de que tínhamos, em determinadas regiões do país, especialmente no Sudeste e também no Sul, uma pós-graduação sólida, já consolidada, e que trazia para a gente quadros, né, e ajudava a formar os nossos quadros. Então, reconhecer essas personalidades que formaram gerações de professores e que permitiram essa capilarização e essa interiorização, podemos dizer assim, da ciência brasileira e da pós-graduação brasileira, com impactos extraordinários, né? A gente faço um parênteses aqui, Camila, já me alongando, né? Eu estava na origem da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, que, na verdade, começou com um curso de economia em 2005, tardiamente. Eu era o diretor da Escola de Agronomia e nós incubamos essa faculdade lá. E no ano seguinte, a gente abriu Administração e Ciências Contábeis. Em 2006, eu já estava na reitoria. E daí nós criamos uma faculdade. E olha o que representa essa faculdade hoje, né, em termos de contribuição para o desenvolvimento do Estado. E aí eu estou falando no governo estadual,
que se socorre da face para gerir inúmeras áreas desse governo, das empresas, a pós-graduação também já consolidada aqui, inclusive com curso de doutorado, isso no espaço de tempo extremamente curto. Nós falamos de 2005, mas a expansão chegou mesmo em 2007, então nós estamos falando aí de 15 anos, né, que a gente conseguiu fazer uma transformação. Agora, as nossas referências precisam ser valorizadas, então não é por acaso que o professor Beluso foi uma dessas pessoas homenageadas, né, por uma iniciativa da FACE, né, e que foi aprovado, claro, né, no Conselho Universitário e depois a entrega do título que foi feita já agora no mandato da professora Angelica. Então, é motivo assim, de muita alegria. Essa homenagem, na verdade, cresce as duas partes, né? Um reconhecimento, né? Mas ele também agrega o nome dele na galeria de homenageados da universidade, que é uma galeria que não é extensa e que tem que ser muito cuidadoso ao se conceder esse título. Professor, então, por isso, o crivo do Conselho Universitário, de uma comissão que examina o currículo, e tudo isso é feito de forma muito criteriosa, porque não é um título de cidadão honorário de uma cidade que é distribuído aos montes por aí. Ele é dirigido a pessoas que realmente fizeram a diferença para o país, né? Tá certo, artes, professor. na cultura, na ciência. Tem que interrompê-lo porque o nosso bloco chegou ao fim, então muito obrigada, professor Edivar, pela sua presença, sempre participando aqui do Mundo UFG. Eu que agradeço, Camila, a gente se entusiasma ao falar de universidade e aí precisa cortar mesmo. Mas é ótimo, professor, a gente gosta desse entusiasmo, porque a gente também se entusiasma pela universidade. Muito obrigada, Luiz Gonzaga Beluso, pela sua presença. Mais uma vez, a UFG reconhece, né, o seu trabalho e aqui o Mundo UFG também, e agradece que o senhor tenha participado com a gente hoje. Eu agradeço muito, foi um prazer, sobretudo participar com o professor Edivar, cujas observações eu concordo bastante. Né? Eu queria dizer que eu quando, na verdade, me pilho fazendo exame de consciência, eu fico imaginando por que eu mereço essas coisas. Eu não sei, mas vocês devem saber melhor que eu. Vocês sabem melhor que eu, porque eu sou um cruel observador de mim mesmo o tempo inteiro. Eu agradeço muito vocês. Muito obrigada. Boa tarde para os dois. Até logo. E a gente volta depois do intervalo para falar mais sobre títulos e honrarias que são concedidos pela Universidade Federal de Goiás. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro.
Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como o desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. E nesse início de bloco eu te faço um convite. Siga e acompanhe o programa Mundo UFG pelas redes sociais da TV UFG. Nós temos YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Você procura por TV UFG nessas plataformas e pode acompanhar as publicações, seguir todos os nossos conteúdos, curtir, compartilhar e comentar também, que a gente quer a sua opinião para fazer a TV UFG sempre melhor. Nesse bloco, nós vamos falar dos títulos de professor e servidor eméritos da UFG, títulos que são concedidos pela universidade. Para conversar sobre isso, eu recebo duas entrevistadas nesse bloco. A primeira é a Miriam da Costa, professora da Faculdade de Artes Visuais da UFG, que recebeu o título de professora emérita. Ela se descreve como uma mulher branca com cabelos loiros. Olá, Miriam, muito obrigada pela sua presença, é uma honra ter você aqui. Olá! Bom, e também vamos conversar com a Isildinha Alves, que é técnica administrativa e recebeu o título de servidora emérita pela UFG. Isildinha, eu vou pedir para você fazer uma rápida descrição física de você. Cor da pele, do cabelo, só para o nosso público cego e de baixa visão poder ter uma ideia de quem você é. Pois não, é um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite, tá? Eu sou de pele branca, dos olhos verdes, cabelo loiro, estou usando uma roupa vermelha. Obrigada, Isildinha. Vou falar com a Miriam primeiro. Professora Miriam, explica pra gente o que é esse título, professor emérito. E quem decide qual docente que vai receber essa honraria? Existe aí um número específico? Conta um pouquinho pra gente como é que funciona essa premiação. Bom, eu posso contar o que foi para mim receber esse título. Eu achei assim uma coisa muito importante na minha vida, saber que meus alunos e alguns colegas tinham batalhado para que eu recebesse o título de professor emérito. Não era uma coisa que eu esperava receber. É assim um título de reconhecimento pelo conjunto do trabalho da gente na UFG, embora eu ache assim que cada um de nós, professores, contribuiu com o seu máximo para que a UFG fosse a instituição que ela é. Eu me sinto muito honrada de ter esse título. Fui a primeira na área de artes, porque geralmente esse título, e uma das primeiras mulheres, porque geralmente esse título era concedido para homens, e para as outras áreas mais em evidência, como direito, engenharia, tantas outras unidades. Na área de artes, eu fui a primeira. E eu fiquei, assim, muito feliz de poder receber esse título pelo meu trabalho justamente na área de artes e dentro da área de artes, na área de design. E eu batalhei muito para que o curso de design de moda fosse implantado na UFG.
Às vezes os meus colegas falavam, você tá louca? Nossa, assim, design de moda, mas acontece que realmente eu fiquei muito gratificada depois de ter conseguido, depois de ter batalhado muito por esse curso, ter visto que no Guia dos Estudantes a UFG foi classificada em primeiro lugar em design por causa do curso de design de moda. Então foi uma coisa que compensou. Eu cursei antes, eu sou advogada, eu fiz antes direito, depois eu fiz uma segunda faculdade que foi administração de empresas, e depois é que eu fui realizar meu sonho na área de artes, porque desde sempre eu quis ser arquiteta e nunca pude ser arquiteta porque primeiro a minha família era assim toda ela da área jurídica, então esperava-se, como eu era a única filha que poderia entrar numa faculdade de Direito, esperava-se que eu entrasse na faculdade de Direito. Fiquei muito feliz, não digo que isso foi ruim para mim, foi ótimo. Depois, quando eu casei... Eu vou interromper a senhora um segundinho, porque eu vou pedir daqui a pouquinho para a senhora terminar de contar a sua história, tá? Porque aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela e a sua história com a Universidade Federal de Goiás. Rapidinho, só para a gente falar rapidamente com a Isildinha também. Isildinha, conta pra gente também do título de servidora emérita, também é definido por colegas, por estudantes da sua unidade. Como é que foi para você também receber essa honraria? Olha, sinceramente, até hoje, sabe, eu ainda me sinto, toda vez que toca no assunto, que eu lembro, eu me sinto em estado de graça. Tudo começou quando o diretor, o ano passado, ele foi o mentor, Dr. Fernando Carneiro, ele foi o mentor da indicação desse título, levando primeiramente ao departamento de cirurgia, tá? Então, passou pela reunião do departamento a indicação, eu não sabia de nada, lá foi aprovado por unanimidade, aí levaram para o conselho diretor, teve um relator, o professor emérito da UFG, doutor Heitor Rosa, que fez o seu parecer favorável, fui aprovada por unanimidade. Aí seguiu todos os trâmites, em seguida foi para o conselho universitário, lá esse meu processo foi relatado pelo professor Everton. Então, assim, são 42 anos de UFG, tá? Dedicada à administração, mas esse título, eu me sinto, assim, muito honrada, todo esse meu trabalho, que eu sempre fiz com muita responsabilidade, com muito carinho, e eu divido com todos os meus colegas, até hoje, não só com os colegas técnico-administrativos, mas com os docentes e com os discentes, porque a universidade, ela é composta pelos 3 segmentos, né? O docente, o discente e o técnico-administrativo. Então, assim, eu recebi com muita humildade e compartilho com todos eles, porque sozinha eu não sou ninguém. Eu aprendo muito com eles no meu dia a dia e, para mim, foi uma honra, assim, eu só tenho que agradecer a Deus e a todos que empenharam, sabe, para que isso acontecesse. Sou muito feliz mesmo. Tá? Bom, daqui a pouco eu volto para falar com vocês e para você contar um pouquinho da sua história também. Mas antes, professora Miriam, sei que a senhora tem muito tempo, né, aqui na universidade, então eu vou pedir para a senhora fazer aí um resumo para a gente entender, né? Qual que é a sua história, a sua relação com a UFG? A senhora já entrou no curso de Direito aqui na UFG, os outros cursos também foram aqui, e aí chegou a ser professora? Conta um pouquinho. Não, meu curso de Direito foi feito em São Paulo e o meu de Administração de Empresas em São José do Rio Preto, para onde eu tinha me mudado depois de casada. E aqui, quando eu me mudei para cá, porque meu marido era empresário e tinha várias unidades dele aqui, nós mudamos para Goiânia e daí eu falei assim, agora eu vou seguir aquilo que eu gosto, porque eu sempre fui assim, de coração na área de artes. Tentei entrar em arquitetura, coisa que não existia só a da Católica, e como eu não podia eliminar com direito e com administração, não podia eliminar o primeiro ano, eu não consegui uma vaga. Daí eu tentei na Faculdade de Artes
E lá eu fui tão bem acolhida, inclusive já tinha passado a época do exame de seleção, o teste de aptidão, e daí me pediram para levar alguma coisa que eu tivesse feito, alguma obra que eu tivesse feito. E eu lembro tanto que o professor Peclá, naquela época, falecido, o professor Peclá, ele olhou para a tela que eu tinha pintado e falou assim: cópia de quem? Eu falei: não é cópia, são meus 2 filhos. Daí eles abriram a porta para mim e eu entrei na UFG, e desde então eu tenho assim a vida entrelaçada com a UFG, como aluna, depois como professora, depois na pós-graduação, eu fiz doutorado na Católica e fiz mestrado na USP, mas sempre assim entrelaçada com aquilo que eu me dediquei na UFG. Então, sempre procurando fazer a pesquisa naquele curso, na área daquele curso que eu havia criado, que era design de moda. E então não havia nenhum doutor na área de moda. Eu fui a primeira. Não havia como a gente dar força para esse curso sem que eu mesmo fizesse esse esforço, porque na época meus companheiros eram da área de artes, mas na área de design só tinha eu. Então eu fiz assim, tudo que eu fiz na minha vida foi entrelaçado com a UFG, com as necessidades da UFG e recompensado pela UFG também. Meus alunos sempre foram assim uma recompensa muito grande para mim. Recentemente, no Dia dos Professores, eu estava numa missa, e daí quando eu saí da igreja, eu vi um aluno meu me esperando. Ele falou assim: professora, eu esperei a senhora aqui, porque eu precisava cumprimentar a senhora, porque a senhora fez uma diferença na minha vida. Achei tão bom fazer a diferença na vida de alguém. É isso que compensa a gente. Então, ser professor é assim uma recompensa, é um desafio, porque a gente estuda muito para transmitir, mas é também um aprendizado, porque a gente aprende demais com esses alunos e aprende principalmente a gostar muito deles. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Isildinha, para a gente encerrar. Isildinha, conta um pouquinho também da sua história com a Faculdade de Medicina, né? Como que você se tornou servidora. Você disse aí que são várias décadas, né, dedicadas ao trabalho como técnica administrativa. Conta um pouquinho também, né? Sei que tem que fazer um resumo, mas destaca aí as partes que você gosta mais, né? Que você se orgulha mais. Bom, tudo começou em 77, quando eu vim morar em Goiânia, que eu sou de uma cidade do interior de Mato Grosso, de Guiratinga, minha terra natal é Paraguai, mas eu morava em Guiratinga. E em 77 mesmo, eu fiz o concurso do antigo DASP. E naquela época eu era técnica de enfermagem. E aí fiz o concurso, passei em 81, eu fui chamada, abril de 81, para trabalhar no Hospital das Clínicas. Trabalhei por 4 anos. E, em seguida, eu fiz um outro concurso interno para trabalhar na área burocrática. Minha segunda filha nasceu com um problema de saúde, então, para mim não ter que dar plantão, nem trabalhar final de semana, eu optei para ir para a área administrativa. E assim que eu passei, eu fui convidada por um colega para ir trabalhar na Faculdade de Medicina, porque tinha surgido uma vaga no colegiado de curso. Na época era o colegiado de curso, hoje é coordenação de graduação. E aí a doutora Eleusa era presidente na época, me convidou e eu fui. Né? Ela me deu essa oportunidade, porque eu não conhecia nada de administração, né, burocrática, e ela me deu a oportunidade. E 4 anos depois ela veio ser diretora, e me levou para a coordenação administrativa da faculdade. E lá, então, eu fiquei com ela e passou de diretor para diretor. Isso já passei por 8 diretores. Me aposentei. Mesmo assim, os professores arrumaram um contrato para mim, né? Me pagam pelo projeto de pesquisa.
E com isso, eu estou na Faculdade de Medicina, em abril vai completar 42 anos. 37 anos só na coordenação administrativa da faculdade. Então, de tudo eu já passei junto com os meus colegas, como, por exemplo, eu participei da informatização da Faculdade de Medicina, que quando eu comecei lá ainda era a máquina da datilografia. Então, eu vi quando chegou o primeiro computador, eu fui uma das primeiras que fiz o curso de informática. Então, assim, participei da elaboração de projetos pedagógicos do curso de medicina, tanto no ProMed como ProSaúde, conclusão da construção do andar da Faculdade de Medicina, porque nós ficávamos no Hospital das Clínicas, o Hospital das Clínicas emprestou um prédio para nós não tinha prédio próprio. Eu acho que a Faculdade de Medicina, até então, antes de 2000, era a única faculdade que acho que não tinha prédio próprio. E aí participei da construção, tá? Vi vários professores chegar na faculdade. Uma coisa assim, que me marcou muito, mas muito durante toda essa trajetória minha na Faculdade de Medicina, foi o avanço da oftalmologia no Hospital das Clínicas, com a chegada do Dr. Marcos Ávila, que a oftalmologia ela ficava num atendimento, era no ambulatório do Hospital das Clínicas, e o Dr. Marcos chegou e revolucionou a oftalmologia. Hoje você vê, nós temos aquele prédio do Serof, que tem um atendimento imenso, né, não só para a nossa população carente aqui de Goiânia, mas de todo o interior do estado de Goiás, sabe? E, assim, tantas outras coisas. A medicina em concerto, que vem a implantação da cultura também, o aprendizado na área da cultura, com a chegada do Dr. Heitor Rosa, sabe? Isildinha, vou ter que te interromper, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Eu sei que são muitos anos de história, assim como a professora Miriam também, e é muito bom a gente poder relembrar esses bons momentos, a gente ser reconhecido pelo trabalho que a gente desenvolve, né, com carinho. Sei que vocês duas gostariam de contar um pouco mais, mas infelizmente nosso tempo está acabando, então vou ter que agradecer e felicitar, claro, as duas. Parabéns, né, por receber esse reconhecimento, Isildinha. Espero que você continue aí se orgulhando muito do seu trabalho, porque merece. Claro, eu só queria complementar dizendo o seguinte, que foi assim, esse dia que eu recebi o título, ficará gravado para sempre na minha retina, momentos que me proporcionaram, que eu jamais vou esquecer. A mesma coisa, eu tenho que agradecer, além de agradecer imensamente quem foi o mentor da indicação do título, eu preciso agradecer aos professores, aos técnicos administrativos, aos discentes e à minha família, que sempre me deram apoio, sabe? Sempre esteve do meu lado. Muitas e muitas vezes eu deixei de participar de momentos com a minha família para estar junto com a Faculdade de Medicina, em inúmeros concursos que nós fizemos em 2010. Assim, eu tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Tá certo, Isildinha. Estou muito feliz. Eu amo a universidade, eu amo a Faculdade de Medicina. Eu tenho muito orgulho de ser UFG. E também muito obrigada, Miriam, por contar a sua história. Parabéns pela conquista, pelo reconhecimento. Que você continue auxiliando a Universidade Federal de Goiás, como sempre fez. Obrigada a vocês e pela oportunidade. Que a UFG sempre continue brilhando, é meu desejo. É o nosso. Parabéns para as duas. Uma ótima tarde para vocês. Obrigada novamente por estarem aqui conosco. Bom, e no próximo bloco você confere um estudante da Faculdade de Música aqui da UFG que foi premiado nacionalmente. Não saia daí, o Mundo UFG volta em instantes. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS.
todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. O aluno Saulo Vieira Souza, do curso de licenciatura em Música, Instrumento Piano, se destacou nacionalmente com uma obra chamada Expectativa. Com essa obra, ele recebeu o primeiro prêmio na categoria audiovisual, na premiação cultural Pindorama 2022. E nós vamos falar com o Saulo sobre esse reconhecimento. Ele se identifica como um homem moreno, com cabelos pretos e encaracolados, barba e olhos pretos. Olá, Saulo, obrigada pela sua presença, muito bom contar com você aqui. Oi, Camila, tudo bom? Muito obrigado, prazer. Bom, Saulo, queria que primeiro você contasse pra gente como é que foi esse reconhecimento, né? Uma premiação nacional, uma obra de autoria sua, você ainda estudante, né? Como é que isso marca a sua carreira acadêmica e futura carreira profissional também? Nossa, foi muito bom, foi um grande incentivo, uma vontade de continuar, né? Porque o que o artista mais quer é reconhecimento, é que a gente consiga ver que a nossa obra está dando os frutos. E eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Eu primeiro que nem sabia que ia dar alguma coisa, eu despretensiosamente mandei para o concurso, e depois quando eu recebi o e-mail eu nem acreditei, nem sabia que tinha um prêmio. Depois que eu vi, eu fiquei, uau! Que legal, sabe? É um grande incentivo. Bom, explica pra gente um pouquinho da obra, Expectativa. É uma categoria audiovisual, então você fez um vídeo com uma peça composta por você ao piano. Explica pra gente tentar imaginar um pouquinho como é que foi essa obra e também, se a gente puder assistir, né? Se você tiver aí disponibilizado para que as pessoas possam assistir, pode divulgar também. Claro. A obra ela é uma reflexão minha a respeito da pandemia. O início, principalmente a parte mais difícil, né, a mais pesada, que a gente ainda está na pandemia, e como que isso gerou o sentimento de angústia, como que isso gerou o sentimento de que viessem dias melhores. E aí tudo isso eu coloquei na letra e busquei musicalmente mostrar essa nuance de sentimentos que a gente tem, que a gente teve, se a gente tinha o mínimo senso, né, de que as coisas não estavam bem, e que elas estavam ficando piores, mas que poderiam melhorar. E essa é a principal mensagem da música para mim. Uhum. E ela está disponível no YouTube, está disponível no Spotify. É só procurar pelo meu nome artístico, que é Alfajor, com acento agudo no O e expectativa depois. Alfajor, acento agudo no O.
Exato. Isso. Então, o nome artístico do Saulo, você pode procurar por Expectativa no YouTube e no Spotify, né? Se você quiser conferir, então, essa obra premiada. E falando um pouco do concurso, ele tinha um foco também para se pensar sobre a realidade no momento atual, falar sobre também questões referentes a meio ambiente, sustentabilidade, não é? Você também pensou um pouco nisso na hora de propor essa obra para premiação, né? Com certeza, porque nada que a gente estava vivendo antes da pandemia parou quando a pandemia começou. A gente continuou tendo desmatamento, piorou inclusive, e aí eu quis fazer questão de colocar isso nos meus vídeos, queria mostrar como que tudo isso estava sendo usado, todo o caos estava sendo usado, todo o pânico moral para defletir a nossa atenção para essas coisas importantes que estavam acontecendo em relação ao meio ambiente. Estava querendo mostrar que a situação social do país continua problemática, ainda tem muita coisa para melhorar e as pessoas não têm condições, por exemplo, de fazer uma quarentena, como outras pessoas que no clipe, por exemplo, estão dentro de varandas, que podem olhar tudo pelas janelas. Tem outras pessoas que simplesmente têm que ficar na rua e têm que continuar vivendo o dia a dia delas. Então, com certeza, essas reflexões também estão no clipe, que eu gravei tudo sozinho e coloquei algumas imagens disponibilizadas pelos jornais. Bacana. Bom, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente no Mundo FG. Parabéns por essa premiação, mais um reconhecimento importante, né, para os estudantes. Espero que você continue divulgando o seu trabalho, sendo reconhecido. Então, só divulga novamente se as pessoas quiserem te seguir, se tem rede social, além do YouTube, porque aí aposto que deve ter gente curiosa para conhecer o seu trabalho. Com certeza, muito obrigado, eu que agradeço. E é Alfajor, com acento agudo no último O, né, é o único O, e depois Expectativa. Quem quiser dar uma olhada, tem em todas as plataformas. Tá certo. Saulo, muito obrigada, viu? Boa tarde para você e muito bom recebê-lo aqui no Mundo FG. Boa tarde para vocês, muito obrigado. Bom, e agora a gente muda de assunto. Nós vamos falar sobre um laboratório aqui da UFG que analisa plantas. Você sabia que a UFG possui um grupo de estudo sobre nutrição das plantas? O Grupo de Pesquisa em Nutrição Mineral de Plantas desenvolve pesquisas e capacita estudantes de graduação e pós-graduação no desenvolvimento de pesquisas. Os integrantes do Nuplant participam de um programa de formação em pesquisa, onde aprendem como planejar, desenvolver, analisar dados e escrever trabalhos científicos que abordem o manejo racional de nutrientes e o uso de fertilizantes com menor impacto ambiental. Os alunos do projeto são treinados por profissionais qualificados nos principais aspectos da experimentação agrícola e da pesquisa científica, e assim podem desenvolver pesquisas de alto impacto e aplicabilidade e se tornarem profissionais com visão crítica. Gostou de conhecer o Nuplant? Saiba mais no Instagram, @Nuplant. O Mundo FG já está chegando ao fim, mas antes de me despedir, eu te convido para acessar o canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a nossa transmissão ao vivo e também ficam armazenados todos os episódios, para que você possa ver e rever em qualquer dia e horário. Você pode entrar em contato com a gente, sugerindo pautas, fazendo outros tipos de sugestões, críticas, elogios por meio do WhatsApp. Anota o nosso número ou tira uma foto aqui da tela. É o 62991811406, 62991811406. Outra forma de se conectar com a gente é baixar o aplicativo da TV UFG. Vai aparecer, ou já está aparecendo aqui na tela, um códigozinho digital. Você aponta o seu celular com o modelo Android para ele e baixa gratuitamente o aplicativo, onde você pode nos assistir e também conversar com a gente. E eu fico por aqui em mais um Mundo FG. Mas te convido a assistir o nosso programa de segunda a sexta, a 13h em ponto. A reprise é às 21h30. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.